nós estamos participando desta Eucaristia, poderíamos dizer uma alegria dupla, por este tempo pascal, por este quarto domingo da Páscoa, por estarmos dentro desta celebração dominical, e também de modo especial pela festividade da nossa capela, Bom Pastor. Então temos um grande carinho realmente por todos aqueles que ao longo de toda essa história desta capela estiveram à frente, batalhando, lutando, e também de modo especial agradecemos a Deus por aqueles que hoje estão perseverando nesse desafio realmente de levar adiante o nome do Senhor aqui nesta comunidade. Então, como bem sabemos, todo quarto domingo é o domingo do Bom Pastor, pois em cada quarto domingo da Páscoa, a palavra de Deus no Evangelho traz uma perícope, uma das partes do capítulo 10 de João, em que Jesus se intitula o Bom Pastor que dá a vida por suas ovelhas. Então nós vemos o Senhor hoje que, além de falar, se intitular, se proclamar como este bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, que de fato entregou a sua vida pela nossa salvação, ainda nos traz a distinção daquele que é o bom pastor, que ele próprio, como figura, como exemplo do bom pastor, e também aquele que não é um bom pastor, que na verdade é um mercenário. Então ele traz essa figura de pastor, uma linguagem tão simples e de fácil entendimento para o povo daquela época, pois Jesus era sempre simples ao falar para o seu povo, como também quando fala com cada um de nós, é sempre na simplicidade. Nós que às vezes procuramos tantas palavras eloquentes para louvarmos o Senhor apenas quer uma simplicidade do nosso coração, da maneira de conversarmos, de partilharmos com Ele. Basta apenas colocarmos aquilo que brota realmente do nosso coração, da nossa intimidade com o Senhor. Então vemos o Senhor nos mostrar que o mercenário é aquele que não se preocupa com suas ovelhas, aquele que está apenas preocupado consigo mesmo, apenas preocupado com seus interesses. E poderíamos dizer até que infelizmente hoje temos muitos mercenários, muitas pessoas que se utilizam do nome do Senhor apenas para seu interesse pessoal e particular. Então, desde já rezamos ao nosso bom Deus pela conversão de tantos e tantos aí que são apenas mercenários da fé, mercenários realmente que não buscam cuidar daquele rebanho que de certa forma eles foi confiado. Então vamos também pedir ao Senhor por esta intenção para dentro desta celebração. E de modo especial o Senhor mostra que Ele é o bom pastor, que Ele conhece as suas ovelhas. Esse conhecer tem uma profundidade muito grande, como bem sabemos, na época de Jesus, o conhecer como hoje, hoje as palavras se perderam um pouco, hoje as pessoas mal foram apresentadas e dizem, eu conheço fulano, às vezes só se encontram nas esquinas, e às vezes já dizem que conhecem de fato aquela pessoa, quando não conhecem ainda. O conhecer, o Senhor nos fala, conhecimento de intimidade, conhecimento profundo, um conhecimento mútuo de intimidade. Lembremos quando Maria, lá no capítulo 1 de Lucas, diz ao anjo, como acontecerá isso se não conheço homem algum, se não tenho intimidade com homem algum. Então é esse o conhecer que o Senhor nos fala. E o Senhor também nos chama a essa intimidade, a conhecê-lo também. Nós só poderemos conhecer se nós nos colocarmos diante do Senhor pela uma vida sacramental e pela intimidade com a palavra de Deus. São os lugares por excelência em que conhecemos o Senhor, que é o bom pastor, o Senhor que cuida de cada um de nós, o Senhor que nos protege, nos acolhe, como vemos a figura do bom pastor ali ao lado naquela mesa, o Senhor com a ovelha nos braços,
O Senhor, quantas ovelhas estão próximas a ela, assim, experimentando realmente a segurança de estar próximo do Senhor. E como aquelas ovelhas, assim devemos estar sempre próximos ao Senhor, sempre experimentando a sua força que brota do mistério eucarístico que celebramos, experimentando sempre a força que brota também da palavra do Senhor, essa palavra que deve conduzir os nossos passos. Muitas vezes nos machucamos muito pela vida, porque não nos deixamos guiar pelo Senhor. Porque muitas das vezes, em vez de escutar a voz do bom pastor que é Cristo, escutamos a voz de tantos e tantos aí do mundo que, sendo instrumentos do maligno, às vezes nos fazem nos perder pelo caminho. O Senhor está sempre nos chamando de volta, sempre nos chamando a voltarmos para o caminho. Por isso somos convidados também a estarmos atentos, com os nossos ouvidos atentos para a voz do Senhor que nos chama, a voz do Senhor que quer nos guiar realmente por um caminho seguro. Então o Senhor, Ele trilhou um caminho já de salvação, já nos abriu a porta da eternidade, já nos concedeu gratuitamente a salvação e ainda trilha um caminho por meio da sua igreja, um caminho seguro, um caminho realmente que vai nos fazer realmente chegar à eternidade, à glória do Senhor. Por isso, busquemos escutar a voz do Senhor, percorrer de fato este caminho. Claro, vamos experimentar alguns sofrimentos, sofrimentos pela perda de entes queridos, de pessoas queridas no nosso convívio, vamos experimentar momentos de sofrimento pela dor, por algumas decepções, mas tudo isso não nos derrubará, porque nós estamos em Cristo, se nós estivermos de fato no Cristo. A palavra de Deus ainda nos mostra, ainda quando no versículo 16 nos diz: tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil, que a salvação ela não era somente para o povo judeu, ela era para todos. Todos são chamados à salvação. Por isso o Senhor nos diz lá no capítulo 16 de Marcos: ide e evangelizai todos os povos. Então a missão de cada um de nós. Por isso hoje rezamos por todas as vocações sacerdotais e religiosas. Rezamos de um modo especial, devemos rezar pela unidade também dos cristãos, para que, tendo um só pastor, que é Cristo, possamos buscar realmente a salvação, possamos também rezar de um modo todo especial pelo nosso Santo Padre o Papa, pelo nosso Bispo, todos os bispos e os sacerdotes da nossa igreja. Também pedir ao nosso bom Deus vocações sacerdotais, vocações religiosas, porque vemos que quantos e quantos lugares as pessoas estão perdidas como ovelhas sem pastor, quantos e quantos lugares as pessoas estão se machucando na vida porque não tem realmente um pastor que as oriente, que as conduza realmente para o caminho de Cristo. E vemos que nessa passagem, toda essa leitura até nos lembra aquela passagem que o Senhor deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma que se perdeu. Quando a encontra, cuida com muito carinho, traz no colo, e é grande alegria, ocorre grande alegria no céu por esta ovelha que é encontrada, por este retorno. Então, vemos assim é que Deus age conosco, nos protegendo, cuidando de cada um de nós, como filhos e filhas amados de Deus Pai, o Senhor Jesus que nos deu essa filiação adotiva pela sua entrega na cruz, pela aceitação do projeto que o Pai tinha na sua vida, esse projeto de salvação para cada um de nós. Então é importante tomarmos posse dessa palavra na segunda leitura que nos diz que o grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados de filhos, e de fato nós o somos. Então, tenhamos essa certeza no coração de que somos filhos de Deus, e tudo aquilo que Ele reservou de herança para Jesus Cristo, o primogênito, Ele reserva também para cada um de nós. Então possamos estar sempre caminhando com a orientação de nosso Deus, do nosso amado Pai, e possamos
ter realmente essa certeza de que Jesus Cristo é essa pedra angular e como nos diz bem a palavra de Deus, foi recusada pelos construtores, mas se tornou a pedra angular, o fundamento da igreja e o fundamento também da vida de cada um de nós. Se a nossa vida estiver construída sobre a rocha, que é Cristo, como nos diz lá a palavra de Mateus, nos capítulos iniciais, de fato nós poderemos caminhar tranquilos e seguros, que nenhum vento poderá derrubar a nossa casa. Ela pode até balançar um pouquinho, mas de fato não irá derrubar. Então possamos construir sempre, buscar construir a nossa casa sobre rocha, que é Cristo, pedindo sempre a intercessão de Maria, para que possamos caminhar sempre auxiliados pelo nosso bom pastor, que possamos cada vez mais, ouvindo a voz de Cristo, assumir a nossa missão de batizados, essa missão de anunciar a palavra de Deus, essa missão de anunciar a boa nova, essa missão de não termos preguiça realmente de trabalharmos para o Cristo. Então, é importante, não somente o pastor aqui, sacerdote, deve trabalhar, mas todos nós somos chamados a essa unidade, a trabalharmos como pedras vivas dessa igreja, anunciando, testemunhando e doando um pouquinho, gastando a nossa vida. E a coisa mais maravilhosa que tem é nós olharmos para trás e vermos, poxa, gastei a minha vida pelo Cristo, gastei esses últimos anos de vida realmente de doação a Cristo, de entrega pelo reino e levando outros irmãos a conhecer o Cristo, a terem a sua vida transformada. E uma das coisas mais maravilhosas é podermos ver que fomos instrumentos para a salvação de outros irmãos, que fomos instrumentos de conversão para outros irmãos. Aí de fato nossa vida terá valido a pena, aí de fato nós teremos vivido realmente uma vida em Cristo, uma vida realmente com sentido, uma vida realmente como Jesus Cristo nos chamou a vivenciar nesse mundo, trilhando o caminho, deixando que Ele nos conduza realmente para os seus pastos verdejantes, como nos diz no Salmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.